Graças a Deus, porque existe. Mas eu falei uma palavra certa. Se nós não existirmos, se não existíamos nós, o que ia acontecer? Só ele mesmo e falar do mundo que existe de nós mesmos. Bom dia, São Paulo. Professora titular da Universidade Federal de São Paulo, presidente da Comissão de Livre Docência da Unifesp, de 2022 a 2025. Tenho experiência na área de neurociências, atuando principalmente na elaboração de modelos animais de vulnerabilidade e resiliência aos transtornos psiquiátricos relacionados ao estresse aplicado em diferentes fases do desenvolvimento. O médico pericial, do médico responsável pela unidade de saúde, sobre a questão da gratuidade. E aí geraram um outro encaixe, uma nova consulta, dessa vez com uma médica presencial. E aí essa médica presencial lá preencheu esse médico presencial, né? Em outro BS, outra unidade, tá, ambulatorial. E aí o médico foi lá, preencheu a papelada, fez a entrevista, construiu a documentação, a carta diagnóstica, etc. E pumba, mandei pra prefeitura, consultou, né? Mas tive que ir na subprefeitura 2 vezes, uma vez pra pegar o formulário, outra vez pra entregar o formulário. E resolver tudo isso sem celular. O estresse é construído na nossa sociedade, né? Bom, Sofia, essa é uma pergunta recorrente também. Todo mundo me pergunta isso, todo mundo quer saber se o estresse, de fato, é uma doença. A ONU mesmo considera que o estresse é a doença do século XXI, né? Eu discordo dessa afirmação. O estresse, na verdade, é assim, eu nem gosto muito de usar essa palavra estresse, eu gosto de usar a palavra desafio, porque o que a gente vive, na verdade, são desafios que podem ser grandes ou pequenos, dependendo do quanto a gente está preparado. Que todos esses desafios, eles sempre vão gerar uma resposta orgânica, cuja principal função é preparar o nosso organismo para lidar da melhor forma possível com esse desafio. Então, de fato, você tem toda a razão. A resposta de estresse é uma resposta que já existe desde a pré-história e ela se mantém conosco, né, ao longo da evolução, porque ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, todos os sistemas que são recrutados para lidar com esses desafios, eles têm uma única função: garantir a nossa sobrevivência. E eles têm alças de regulação, eles são autorreguláveis. E ela se mantém conosco, né, ao longo da evolução. Porque ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, todos os sistemas que são recrutados para lidar com esses desafios, eles têm uma única função: garantir a nossa sobrevivência. E eles têm alças de regulação. E diga-se de passagem, aquele alertinha de luta e fuga envolve a diferença entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Se eu não me engano, eu não respondi a questão. Ainda vou estudar isso. Estou me introduzindo ainda, tomando noções introdutórias da neurociência. Estou começando do zero, para tentar buscar direto da fonte algumas informações que são relevantes, por exemplo. São autorreguláveis. Então, durante o evento de estresse ou esse desafio, esses sistemas são recrutados. E não está mais presente, eles se autorregulam e voltam à sua atividade basal, ao normal, que não exige esses aumentos de atividade.
Então, são sistemas super especializados e que têm a vantagem de se autorregular. Quando esse desafio ou esse estresse torna crônico, algumas pessoas ou alguns organismos conseguem reajustar a atividade e se dão super bem, não acontece nada. Outros organismos ou outros indivíduos não têm essa capacidade. Isso pode ser por causas genéticas, por causas psicológicas, estressores na infância, em geral, aumentam essa carga desses sistemas. Então, no estresse crônico, se a pessoa não tem todos os recursos internos e externos para lidar com esse estresse crônico, aí sim pode acontecer um transtorno psiquiátrico, em geral, ansiedade, depressão. Então, a habilidade de responder vai depender muito da nossa história pregressa e também de fatores genéticos que estão começando a ser estudados mais atualmente. Perfeito. Essa resposta é o que normalmente as pessoas chamam de resiliência, né? Que os coaches gostam muito dessa palavra. Seria resiliência, essa capacidade da pessoa? Exatamente. A resiliência, na verdade, é isso. A resiliência, que é algo que eu tenho estudado muito atualmente, né? Eu estudei muito estresse, mas agora eu estou interessada na resiliência. Eu quero entender por que algumas pessoas ou alguns animais, né, porque eu trabalho com pesquisa básica, alguns animais respondem tão bem ao estresse e outros respondem tão mal. A resiliência, então, é algo parecido. Voei de novo. A gente precisa se expor de vários fatores ambientais, fatores internos do indivíduo, mas também é interessante isso porque a resiliência, né, é como se fosse quando você está treinando para uma maratona. Você corre distâncias curtas todos os dias para se preparar para uma maratona. A resiliência, ela é algo parecido. A gente precisa se expor a pequenos estressores durante a vida para se preparar para responder a um grande estresse ou a um estresse forte. Então, no caso aqui do barraco, tá calor pra caramba. Eu moro na frente de uma serralheria e muitas vezes faz o serviço na calçada, com o meu vizinho da frente construindo uma reforma, expandindo patrimônio, ligando o martelete 7h30 da manhã, escrevendo roteiro, trabalhando no TCC, na fila de atribuição de aula do ano letivo, fazendo especialização em neuroeducação, curso do AVAMEC online, remotamente, estudando a bibliografia prévia das disciplinas do curso, uma disciplina na FEUSP, uma disciplina no ICB, uma disciplina na ECA, a da FEUSP e a da ECA com estágio, estagiando em uma escola pública estadual em território periférico e de um programa de tempo integral violento. Então eu estou submetido a esses estressores, mais esses atravessamentos de cuidados que são demandados. E aí a situação para ser resolvida fica como? O capitalismo vai roubando da gente o acesso à saúde, então eu vou ter que construir saberes para entender o que está acontecendo no meu próprio contexto familiar. Boa visão? Eu fui calejando desses estressores, mas alguns, chega uma hora que cruza um limite. O meu foi cruzado. Vizinho que sobe em meu telhado, vizinho que faz reforma sem comunicar. Nasce esse roteiro, nasce essa ideia. Enquanto eu faço o TCC, o curso de licenciatura em Educomunicação, e a gente vai aprendendo como faz pra gente dissolver as violências da nossa materialidade. Obrigado. Então a gente vai criando essa casca, vai treinando. Como correr uma maratona é uma boa referência. Forte e intenso em algum outro momento da vida. Então, precisa de um treino, precisa de um aprendizado para lidar com esses grandes estressores. A gente só aprende a lidar com grandes estressores se a gente for exposto a pequenos estressores ao longo da vida. Entendi. Débora, você falou, né, que quando a pessoa não tem essa capacidade de reagir ao estresse, é aí que pode aparecer questões como transtornos, por exemplo. A resposta ao estresse seria só transtornos, como ansiedade, ou esse estresse a qual a pessoa não está preparada para reagir pode trazer outras consequências físicas, emocionais? Então, Sofia, é legal essa pergunta, porque muitas vezes a gente entra muito na questão psiquiátrica, mas não, na verdade, essa incapacidade, não é que a pessoa não responde ao estresse, ela não responde bem. Uhum. Essa incapacidade de reagir adequadamente ao estresse pode gerar vários problemas à outra. Acho que um dos vídeos que a gente tem aí, eu vou deixar no card, conta como foi o primeiro dia. Tipo, o primeiro dia. Perdi todos os meus documentos, praticamente. Tem território que você pisa aqui, mano, faz a limpa. Mas um
específico, eu fiquei sem, não porque aconteceu, que nem aconteceu, de smartphone, dado, abrir mochila, forte. Estudante, LGBTQIAP+, adolescente, ela oprimida, respeitada constantemente, superando questões complexas familiares, mas de família de boa ainda, de família de trabalhadores, no extremo leste de São Paulo. Matar a aula na minha sala. Cheguei na escola lá com uma aula atribuída, essa uma aula mexeu com a escola inteira, eu só tinha uma aula atribuída. Mexeu com a escola e tumultuou a escola inteira. Era de oratória. Então, fui ensinando estudantes a concatenar argumentos com base na leitura na realidade, colocando alguns saberes nas lousas, mas ao mesmo tempo amortecendo muita violência. Eu vou só contar causas de violência escolar, trazer uma questão bibliográfica. Eu uso um manual específico para desconstruir algumas violências ou entender, ao menos tentar entender elas para conseguir trabalhar, para conseguir dar aula. Porque você não chega para preencher algum tipo de busca por saberes na escola porque estadual atendendo no território periférico. Você chega para amortecer esvaziamentos que aquela criança, aquela adolescente sofreu ao longo da vida. Ausências afetivas, por exemplo, vai atendendo essas ausências. Então, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que quer manifestar protagonismo, mas isso é reprimido na escola, acaba chamando atenção de outra forma na aula. E isso precisa ser amortecido. Então, são perguntas inconvenientes a serem desconstruídas, comportamentos a serem vigiados, analisados, construídos, refletidos sobre. Você escuta uma coisa inadequada, soa isso. Aí você fala, opa, ô amigão, não faz isso não. Aí você já traz para o debate aquela situação violenta e de repente você já tem alguma proximidade com aquele jovem, com aquele adolescente, ou até mesmo na questão da infância, no ciclo 1 do fundamental, quarto aninho, terceiro aninho, a criança vem com algum tipo de comportamento, você já tem como falar, não, pera aí, meu amigão. E olho no olho e reforço de significados positivos. Isso ocupa o tempo da aula. E aí você tem que ver o que sua escola quer. Formar pessoas ou atender demandas invisíveis que nem sequer existem ou fazem algum sentido. Como, por exemplo, plataformizar resultados. Intensificar o uso de telas numa consciência já cansada e absorvida por telas. Desabsorver essas consciências é um processo interessante de você pensar. Trabalhoso. E a rede é sabotada. Como contra-sabotar a rede para a gente conseguir enraizar, por exemplo, o letramento digital e esse desmame virtual? Física quanto mental. Já se sabe, está bem estabelecido que indivíduos que desenvolvem doenças autoimunes, ou seja, quando o próprio organismo fabrica anticorpos contra o próprio organismo. Essas doenças autoimunes... Artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, Dona Débora, caroço. Elas são desencadeadas por eventos estressores. O transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, ele é desencadeado por um soro, um trauma agudo. Só que a forma como o indivíduo vai ou não desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático depende de vários fatores, pré-trauma e pós-trauma. Então, doenças, a insônia, por exemplo, é desencadeada por estresse crônico, doenças autoimunes, diabetes cardiovascular, doenças metabólicas, todas essas doenças estão relacionadas à má resposta ao estresse crônico. Aí você abriu um leque enorme aí, né? Você falou das doenças autoimunes, por exemplo. Essa relação entre imunidade e estresse é uma relação que, no senso comum, as pessoas já fazem, né? Que, tô muito estressado e daí por isso fiquei doente. Como que é essa relação entre a imunidade? Você falou das doenças autoimunes. Existe essa ideia de baixar a imunidade por causa do estresse? Como é que fica essa fita aí? Qual que é a fita? Tem um conceito muito interessante sobre a resposta de estresse relacionada ao cortisol, que é o principal hormônio periférico, né, liberado na periferia, em resposta ao estresse. E é justamente o cortisol... Na periferia você está se referindo ao nosso corpo, né? Fora do cérebro. Exatamente. Não é a resposta. O cortisol ele não é produzido no cérebro, ele é produzido nas glândulas suprarrenais, são duas glândulas que ficam acima dos rins. Por isso que a gente chama de periferia, porque está fora do sistema nervoso central.
O cortisol é um hormônio muito interessante. Deu a dica, doutor. Ele tem a função de garantir a nossa sobrevivência quando ele é liberado em concentrações que a gente chama de concentrações ótimas. É uma quantidade ótima para garantir que o organismo vai funcionar da melhor maneira possível durante o estresse, garantir que o sistema vai se autorregular e reduzir a sua atividade quando o estresse não estiver mais presente. Então, existe um conceito na endocrinologia, na psiquiatria, que o cortisol ele funciona em formato de curva em sino ou curva em U invertida. Então, aqui eu estou desenhando essa curva, tá certo? Aqui eu tenho concentrações muito baixas de cortisol e aqui eu tenho concentrações muito altas. E aqui eu tenho as concentrações ideais. Nossa senhora, os editores. O sistema... Tanta Ritalina de meu Deus. Vamos deixar um negócio mais interessante aí, editor. Vamos lá. Vamos escutar a doutora falar, mas vamos deixar um negócio mais interessante aí. Tá interessante pra caramba, mas vamos ajudar ela desenhando invisivelmente aí o arco e depois a doutora corrige pra nós. Mágica da edição. Imunológico quanto o sono são regidos Obrigado pelos infográficos. Exatamente, são regidos pelas concentrações de cortisol. Então aqui no eixo X a gente pode dizer que são as concentrações de cortisol que vão aumentando, né? Obrigado pelo infográfico, doutora. Quando eu tenho as concentrações de cortisol que estão nessa linha vertical, que é bem no meio, né, desse gradiente de concentrações, eu tenho a melhor função no sistema imunológico. Então, o gradiente tem que estar na meiuca, assim, ó, tem que estar no equilíbrio. Pode ter muito em cima nem muito embaixo. O meu sistema imunológico está funcionando da melhor maneira possível para combater infecções, para combater agentes externos. Mas, se no momento do estresse eu tenho concentrações baixas, ou seja, que estão do lado esquerdo dessa curva, tem um aumento da possibilidade de ocorrer doenças autoimunes. E se a minha resposta de cortisol é muito alta e está do lado direito dessa curva, aí eles não são capazes de produzir cortisol, eles não conseguem dormir sono REM. Então, para regular o sono desses pacientes, eles precisam tomar hidrocortisona, que é corticoide sintético, substitui o cortisol. Eles tomam antes de dormir. E aí eles conseguem ter o sono REM. Porém, o cortisol também inibe uma outra fase do sono, que é o sono de ondas lentas, que é necessário para a restauração física. Então, se o indivíduo está muito estressado antes de dormir, ele não consegue dormir essa fase do sono de ondas lentas. Daí é aquela pessoa que acorda cansada, né? Acorda cansada, demora muito para... Aí, categoria, seus bandos de cansada de cansar. Aí de onde vem? Tá ramelando nosso sono, hein? Olha aí, categoria. Se o indivíduo está muito estressado antes de dormir, ele não consegue dormir essa fase do sono de ondas lentas. Daí é aquela pessoa que acorda cansada, né? Eu acho que uma parte de gente, acorda cansada, demora muito para dormir, brasileiro. Porque não consegue conciliar o sono. E não consegue iniciar o sono, porque está com altas concentrações de cortisol. Então, de novo, essa relação não pode ter muito e também não pode ter pouco. E a concentração ideal é que o sono seja o mais adequado. É sempre a questão do equilíbrio, quando está falando de cortisol e de estresse, né? O outro assunto que apareceu bastante, o nosso público ficou bastante interessado, é a questão do desenvolvimento. O pessoal falou principalmente das escolas, a questão do bullying, a questão das escolas nas periferias, que acaba os alunos sujeitos a bastante situações estressantes e tal. E muita gente ficou curiosa, como que o estresse ele pode influenciar no desenvolvimento aí das crianças, dos adolescentes, e como que pode afetar também o aprendizado dessas crianças e desses adolescentes. O estresse durante o desenvolvimento é uma questão muito crítica, porque o sistema nervoso central do ser humano, ele vai se desenvolvendo ao longo de um período muito longo. Até os 25 anos, 26 anos, o sistema nervoso central ainda está em desenvolvimento. Algumas regiões, elas se desenvolvem mais rápido, como é o caso da amígdala. A amígdala
amígdala é uma estrutura no sistema nervoso central que é quase como um termômetro das nossas emoções. Está muito envolvida com as questões de medo, muito envolvida com a saliência ou a resposta emocional que a gente frente a ações. Essa estrutura ela se desenvolve muito cedo e ela tem um aumento da atividade. O cortisol aumenta muito a atividade da amígdala. Então vamos supor que uma criança esteja exposta ao estresse constantemente, como é o caso de crianças de situações menos favorecidas, né? E que, por exemplo, tem que acordar muito cedo para ir para a escola. Pois é, e recentemente escolas estão retribuindo, intensificando o estresse. E assim, o sono é fundamental para o desenvolvimento. O sono REM é fundamental. O uso de telas, como o Siddhartha Ribeiro costuma dizer, inibe sono REM pra caramba. É necessário a condição de sono nas periferias e nas periferias para as pessoas. A saúde. E quando chega nas escolas, diretores geralmente blindados decretam que não pode entrar com atraso, ou o aluno ou a aluna cochila na aula, um mau estudante, aí não é fácil, chute down. E esses colapsos, eles são vistos do ponto de vista moral. Essa perda da saúde, envolvimento a partir do sono e da reconstrução muscular, regulação, isso tudo é privado, né? Então, a violência de acordar cedo e ir pra escola já é ruim, mas tem gente nas instituições corrompidas, muitas vezes, pessoas corrompidas que corrompem e intensificam, gerando o quê? Dentro da sala de aula. Longo para ir para a escola, isso acontece muito com os adolescentes também que fazem faculdade, moram muito longe da faculdade e que acordam muito cedo para ir para a faculdade. Então, nesses momentos críticos para o desenvolvimento do sistema nervoso central, esse excesso de liberação de cortisol por causa do estresse, e aí eu vou incluir também situações de violência doméstica, que muitas vezes as crianças estão sujeitas à violência doméstica, a negligência dos pais é uma questão importantíssima. E aí, Sofia, eu vou falar uma coisa que talvez seja importante para o público entender. A negligência não é apenas a negligência física, de maus cuidados físicos. A negligência emocional é mais importante do que a física. Pois é. Vamos dizer assim, a educação básica, ela é um amortecedor. Curiosamente, olha como estava também outra estudante de quando eu trabalhei no José Chico Colapso. Ah, mas o problema é dela, ela fica jogando, ela fica conversando com amigos, papiando com o namorado, fazendo isso, fica fazendo conversando lá, uma dela, num ciclo dopaminérgico, ela fica scrollando a vida e ela não tem o contraponto. A contramedida a isso seria a análise é tomada por pessoas sem formação em sociologia. Às vezes a pessoa fez, sei lá, letras, uma especialização 6 meses e ocupa algo, a pessoa é historiadora, que todo vai ocupar esses espaços muitas vezes, e de quebra o governo dissolve a base educacional, dissolve completamente o ensino, não tem o contraponto. Essa média é conveniente, né? Mais eu fazer num aplicativo para entregar comida, seja esse aplicativo estadunidense, seja um aplicativo chinês, seja o de acho, em outras palavras, se eu conseguir um exército muito mais alienado, mais tolerante ao estresse, quanto mais condicionado, assim nas escolas, imagina. O que é negligência emocional? É uma criança ter uma demanda, ela precisa ser atendida e os pais desprezam essa demanda da criança. Emocionalmente, essa criança está sendo negligenciada. Todas essas situações. Conheço cada caso absurdo. Quando eu era inspetor de alunos numa escola de um adolescente, tinha dificuldade. A professora, né, dava aula de língua portuguesa e ao mesmo tempo dava aula numa escola privada, nacional, no bairro, e na escola pública estadual. Essa professora de língua portuguesa, mediante a todos os sintomas de comportamento inadequado em sala de aula e toda a violência que pocava a parte educacional e a falta de acolhimento ao estudante, e as famílias começam a focar todo tipo de violência e atravessamento que impede os educadores de trabalhar. A começar de sala lotada, sair se adaptar ao demanda. E ela fala, muitas vezes em forma rápida, nos não alfabetizar sobre professores, distorcendo completamente o significado da palavra. Eu costumava tirar onda com ela, o escritor, porque eu chegava, meu inglês é um inglês sabão, cagar. Chegava, hello Miley, how are you? Good job. Ela ia falando uns bagulho assim, tipo, emendando os inglesinhos, algumas falas. Very good, congratulations last, very good. Eu ia ensaiando um inglês em bromance. Aí ela não entendia o meu inglês em bromance, eu não falava. E ela não entendia. E ela dava aula de inglês. Você tem essas contraposições. As professores de inglês que não falam, professores de educação física sedentária, professores de artes que não são. E essas pessoas vão ocupando um espaço e gerando IA das pessoas. O resultado vai. Quer um exemplo? Eu vou mostrar pra vocês como que é. Dá aula aqui, ó. 53 pessoas em sala. Depois do intervalo. Chumbados já são, porque as escolas têm bombonier em troca de um cafezinho, um pãozinho, um agradinho, pagam um aluguel barato. Vai dar aula? Eu quero medir esse nível de impacto. Esses estudantes estão aprendendo alguma coisa? Sendo preparados pra quê? São muito
adversas para as crianças geram a liberação desse hormônio cortisol. E o cortisol, ele tem um impacto no desenvolvimento do cérebro dessas crianças. Ele prejudica o desenvolvimento do hipocampo, que é uma região que está relacionada com aprendizado e memória, e aumenta a atividade da amígdala, que é uma estrutura que está relacionada com medo. Então, veja que o estresse durante a infância e a adolescência mudam o desenvolvimento do sistema nervoso central desses indivíduos, podendo aumentar as reações de medo e podendo reduzir o aprendizado e a memória. Então é um impacto muito... Eu desafio qualquer pesquisadora, eu convido humildemente os pesquisadores e as pesquisadoras da nossa universidade para comparecerem nas escolas públicas que atendem as praças, parquinhos, mesinhas para convivência, jardins, estão todos abandonados com placas de proibido acesso. O estudante não acessa jardim. Não tem atividades para levantar os contratos de parente de ano, conhecido de ciclano, e tira a nota, faz baratinho. As empresas empreiteiras têm o péssimo hábito de cobrar mais caro nas normas escolares. E aqueles que defendem a terceira privada têm a cara de pau de defender as reformas. Os diretores não têm coragem, empachou de ir lá e enfrentar quem queja para convocar, por exemplo, um mutirão de limpeza na escola, para poder limpar um chão sem as pobres trabalhadoras, muitas vezes pelas horas a cada no ofício, e no transporte, com baixos salários, muitas vezes. O estresse, ele é, como é que eu posso dizer? O estresse é método para oprimir trabalhador, trabalhadora, servidor, método de opressão, é controle, é método. O estresse faz parte do jogo da manutenção do pequeno poder. O inferno faz parte. O estresse faz parte. Como que a gente começa a fazer o movimento com aprendendo aos poucos? Então é um impacto bastante grande. Deixa eu perguntar, Débora, isso se prolonga pode ter impacto para o resto da vida ou é algo que é restrito àquele momento? Não, isso tem consequências a longo prazo também, e por isso é tão importante detectar essas situações o mais rápido possível, porque para que elas não se acumulem, né? Esses estressores não se acumulem. Existe um estudo relativamente recente que mostra que adultos que perderam os pais entre 0 e 5 anos de idade têm uma chance dobrada de ter depressão aos 40 anos de idade. Perder os pais? De que forma? Então, Nossa. Não teve a figura de um dos no dois. início da vida desse indivíduo, tem um impacto quando esse indivíduo é adulto. Então é importante a gente estar bem atento para isso, porque terapia é uma forma de tratar esses traumas de infância e minimizar ou até tentar prevenir o desencadeamento desses transtornos psiquiátricos na idade adulta. Você falou... Então, nós temos estudantes na rede que passam por essa situação e passam pela orfandade. E aí fica também, perderam de qual forma? O caso, por exemplo, que custou o meu contrato. Tive que reabrir o contrato, estou na fila da atribuição. A criança, 4 anos, se não me engano, apreendida, acolhida pelo Estado em medida protetiva. Então ela estava em um centro de acolhimento, manifestando inúmeros comportamentos inadequados, inúmeros comportamentos meio que histriônicos, inúmeros comportamentos que poderiam ou não estar vinculados a questões mais complexas, principalmente envolvendo gênero, sexualidade. Nós não sabíamos a leitura da complexidade do caso e muito pouco tempo para fazer isso, e com a nossa agenda completamente tomada por desserviços aí pela nossa. E de repente ela foi ameaçada por um professor. Falou que se ela me bater, eu bato. E o motivo torto é entrar na sala dos professores e pegar um pãozinho cortesia, os cantineiros faz pra sala dos professores tomar cafezinho. Então muitas vezes um estresse desnecessário, cara. Aquela criança sofrendo tratamento de ser ignorada, ao invés de ser lida, ao invés de ser interpretada, desconstruída e reconstruída, ao invés de ser reafirmado o comportamento saudável, ao invés de ter feito mediação, alimento, ensinado a ela momento de lazer, momento de desenvolver atividades, momento de reformar aquela criança, não, do ponto de vista moral, ela não se comporta, ela não quer saber de nada, já metendo uns juízos de valor dentro. A gente tá vivendo uma sociedade plantando um futuro deprimente, que eu tô entendendo. Essa violência acontece na escola, é parte dessa violência. Aí da terapia, isso como lidar melhor com o estresse? A gente já falou de estresse, a gente já falou de resiliência e tal. Desses transtornos psiquiátricos na idade adulta. Você falou aí da
da terapia, isso traz uma questão aqui, como lidar melhor com o estresse? A gente já falou de estresse, a gente já falou de resiliência e tal, mas assim, pensando em dicas bem práticas mesmo. Então, fazer terapia, o que mais que você falou também já de como a gente pôr a pequenos estresses, se preparar para os grandes que vêm pela frente, e que outras coisas que a gente pode fazer para ter essa resposta mais saudável aí aos desafios, como você falou no começo. Então, uma coisa importantíssima é ter rede de amizade, uma família amorosa. Uma rede de apoio é importante. Você não precisa ser muita gente, podem ser 2 pessoas, 3 pessoas que você pode contar com elas, que estão dispostas a te ouvir, a te ajudar. Essa rede de suporte social libera um hormônio fundamental para a nossa saúde mental, que é a ocitocina. É um hormônio que ele é liberado quando você está em contato próximo, físico. Não adianta ter amigo de Facebook e Instagram. Precisa ter contato físico, precisa ter olho no olho. Esse hormônio é liberado quando a gente conversa pessoalmente com amigos, pessoas em quem a gente confia. Obrigado. Parte do caminho, por exemplo. Minha família ela é cheia dessa de dar tratamento de silêncio quando a gente toca nos pontos delicados, como por exemplo o acompanhamento clínico para poder desenvolver ocitocina nela, ela conseguir ir reintegrando e reconstruindo, sabe, maneiras de sair do estado de depressão dela, que afasta ela da gente. Então é o contato humano, então é isso mesmo. Uma situação delicada, um dia eu compartilhei com vocês, é basicamente assim, o estado me deve muito somente uma consciência saudável, uma saúde mental pra mim. Um dia eu conto isso por hora aí, doutora. Vamos então interpretar da seguinte forma: esse contato humano, que muitas vezes é roubado por essa nova forma de comportamento digital, por essa nova era digital, essa era atualizada pelas redes sociais, pela essa modalidade, vamos dizer assim, mais vida. Então o contato humano produz mais ocitocina. É importante, por exemplo, pra gente não ficar tão estressado e não desenvolver problemas futuros. Eu acho que eu entendi tudo errado. Vamos ver de novo, vamos escutar de novo. Contato físico, para ter olho no olho. Esse hormônio é liberado quando a gente conversa pessoalmente com amigos, pessoas em quem a gente confia. Outra prática importantíssima é a atividade física, exercício físico, caminhada, de preferência na natureza. A natureza é um aliado fantástico para a nossa saúde mental. Então, se possível, caminhar na natureza, um parque, vendo árvores, vendo passarinho, super importante para a nossa saúde mental. E saúde física também, né? Claro. E vou dar mais uma dica, que é meditação ou mind também. Por quê? Tem uma frase muito interessante. A depressão é a doença do passado. A gente está sempre olhando para o passado na depressão. E a ansiedade é a doença do futuro. A gente fica ansioso prevendo um futuro que muitas vezes nem vai se realizar. O mindfulness traz a gente para o presente, porque o que interessa de fato é o presente. O passado a gente não consegue modificar e o futuro a gente não consegue prever. Mas o presente a gente consegue viver, porque a única coisa que a gente vive de fato é o presente. Então o mindfulness traz a gente para o presente. E isso tem vários estudos que mostram a melhora de quadros de ansiedade, de depressão e de abuso de drogas pelo mindfulness. Então essas são algumas dicas que eu acho que são factíveis, são meditação da respiração, alinhamento de atenção a cada facilmente realizável, e que eu acho que pode ajudar muito a melhorar a nossa resposta de estresse. Perfeito. Débora, as perguntas que eu tinha eram essas. Eu queria saber se você tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que seja importante compartilhar com nós. Olha, eu acho que você cobriu bem, as suas perguntas foram bem interessantes, assim, eu acho que elas têm um quadro geral, né, do que é estresse, mas mais importante que eu acho que a gente conversou aqui é como lidar com o estresse, né, porque na verdade o estresse ele existe, o que a gente precisa aprender é a lidar com o estresse da melhor maneira, porque esse que é o grande aprendizado, como eu respondo o meu comportamento, né,
comportamento e também os meus sistemas internos, né, no meu organismo, como que a gente responde melhor ao estresse. E eu acho que a gente conversou sobre isso também, então, assim, eu não teria nada a acrescentar, eu acho. Nós conversamos bem... tem sim, uma coisa que eu quero acrescentar. Bora lá. As mídias sociais. Eu acho que as mídias sociais têm uma fonte importante de estresse inadequado. A gente vive uma expectativa irreal do que deveria ser a vida, e a gente se baseia em exemplos que todo mundo posta as melhores fotos, as melhores situações possíveis. Então a gente vive numa expectativa que é irreal. De novo, eu acho que o mindfulness ou aprender a viver o presente pode ajudar a gente a lidar melhor com o estresse gerado pelas mídias sociais. A gente é bombardeado por notícias e por situações e circunstâncias que causam uma carga enorme no nosso cérebro. Isso sem contar a carga de trabalho que a gente tem, compromissos, as demandas, as cobranças, tudo isso. Então, seria muito interessante, eu tento fazer isso, mas nem sei se eu consigo, mas seria muito interessante a gente ter pelo menos uma meia hora por dia para fazer algo que seja prazeroso para a gente. Eu gosto muito de ler literatura. Então, eu separo no meu dia meia hora de manhã e uns 15 minutinhos antes de dormir para ler, desligar do mundo. Mergulhar no livro e desligar do mundo. Isso me ajuda muito. Então, assim, cada um de nós tem algo que traz prazer pra gente. Então, tenta separar uma meia hora por dia para fazer algo que seja prazeroso para cada um que está nos ouvindo. Perfeito. E eu só queria dizer para não culparem os jornalistas. As notícias são horríveis, mas a gente só reporta elas. A gente não tem culpa. Não castigue o mensageiro. Deixa a mensageira em paz. Então, mais ou menos, também vou discordar, porque existe uma narrativa que os jornalistas aderem e que eles vão reproduzindo. Muitas vezes eles não vão dar a fonte, direto da fonte. Não vão buscar a notícia na fonte para saber se é verdadeira. Então, tem muito jornalismo exatamente, exato. Mas como em todas as profissões, tem bons e maus canais. Exatamente. Perfeito, Débora. Era isso, então. Eu vou te tirar da tela rapidinho só para fazer o encerramento. Foi muito bom conversar aqui com você. Muito obrigada. As portas ficam sempre abertas. Obrigada, Sofia. Agradeço a oportunidade. Também fico à disposição se você quiser conversar sobre outros assuntos relacionados à neurociência. Eu estou à tua disposição, tá? Foi um prazer te ver e um prazer conversar com o teu público. Perfeito, doutora. Agradeço muito aqui a presença da Débora Suchek e agradeço você que assistiu a gente aqui até o final. Aproveita e deixa os seus comentários aqui embaixo o que você achou dessa conversa e também dicas, sugestões e outros assuntos que vocês acham que seria bom a gente abordar aqui no Microscópio. E amanhã tem mais. Muito obrigada. Tchau, tchau.